Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Bernardo E eu sou Rafael Victor. e nós fazemos o canal Paixão pelo Esporte 87. Simbora! Pois é, nação rubro-negra, oficialmente nós temos técnico, o terceiro técnico do esporte na temporada, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, iniciamos aí a temporada com Pepa, depois de uma derrota do Fluminense. Pepa foi demitido e veio Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, depois de uma passagem terrível, é demitido depois de uma derrota pro Mirassol e agora chega ele, Daniel Paulista, tá de volta ao esporte. Diga-se de passagem que a passagem de Antônio Oliveira foi algo rápido demais, graças a Deus. Graças Né? a Deus, né? Aí, 21 dias. e a gente tem a esperança dele de ser o Guto Ferreira 2.0. Chegou, fez um trabalho muito mal e a gente conseguiu conquistar nosso objetivo no final do ano. E assim, a esperança é de que após o Guto Ferreira 2.0, quando o Pepa chegou e assumiu o time do esporte na décima posição da Série B, deu aquela alavancada, não foi? 9 partidas invicta. E Exato. aí deu uma guinada. Vamos torcer para que com o Daniel Paulista seja da mesma forma, não é isso? Exatamente, que ele consiga fazer um trabalho vitorioso e que consiga livrar o esporte mais uma vez do rebaixamento, que para quem não sabe, ele livrou o esporte do rebaixamento em 2016 e 2017. Justamente, na época, em 2016 ele era auxiliar técnico e 2017 a mesma coisa, auxiliar técnico, ele fazia a função exatamente de César Lucena. E aí, se eu não me engano, 2016 Oswaldo de Oliveira caiu e aí ele assumiu o time e escapou. E 2017 Eduardo Batista pediu demissão, na verdade, de 8 partidas só teve uma vitória. E aí, em comum acordo, saiu e Daniel Paulista assumiu novamente e conseguiu escapar. E 2020 ele teve uma passagem também bem rápida, não é isso? Exatamente, e Guto Ferreira foi demitido e ele chegou até o início da Série A, mas aí depois foi demitido e veio Jair Ventura. Eu me lembro que em 2020, com a Covid, a pandemia, a Copa do Nordeste ela foi disputada em uma fase única em Salvador. Foi exatamente. E ele fez 3 partidas pelo esporte, se eu não me engano, na Copa do Nordeste. Conseguiu a classificação. Era um time que estava muito mal, tanto que no estadual o Sport não classificou no G6, disputou o quadrangular do rebaixamento e após essa disputa do quadrangular do rebaixamento retomaram os jogos da Copa do Nordeste. Ele classificou, foi para as quartas de final contra o Fortaleza, um jogo que ele jogou bem reativo. Me lembro que o Sport teve até algumas chances com o Hernani Brocador de matar o jogo, não conseguiu matar o jogo foi para os pênaltis. Fortaleza já tinha uma certa estrutura desse time que vem fazendo sucesso desde 2020, justamente esse ano que a gente está falando, e nos pênaltis o Sport foi eliminado pelo Fortaleza. Ele começou até bem a Campeonato Brasileiro da Série A com uma vitória em cima do Ceará, 3-2 na Ilha do Retiro, e depois começou a desandar, e após 2 derrotas seguidas na ilha para Santos e São Paulo foi demitido. E esta foi a última passagem de Daniel Paulista pelo esporte. Mas a gente tem esse entendimento. Na minha opinião, não seria a minha primeira opção. Poderia se falar em Ramon Dias. Eu penso que Carille poderia ser um bom treinador. Mas assim, diante de certos nomes, como Mariano Souza, é um cara que tem muita preocupação com o setor ofensivo, mas o setor defensivo dele é bem desorganizado. A galera se apega muito àquele jogo contra o Atlético Mineiro, mas esquece que lá em Minas Gerais a gente sofreu um certo bombardeio, jogando contra o próprio Atlético Mineiro. Teve aquele vexame do Sport contra o Fortaleza na Arena de Pernambuco, e a gente sofreu muito ali com o Mariano Souza em diversos jogos. Na Série B mesmo, com alguns desfalques, ele fazia muita invenção. A gente tinha Rosales na lateral direita, no banco de reservas, ele não colocava, preferia colocar Fabrício Domingues. Barleta na lateral esquerda. Exatamente, várias confusões que fazia. Eu acho que não era o momento de Mariano Souza, apesar do pedido da torcida. Temos também muita gente pedindo Jair Ventura. Eu já acho Jair Ventura o oposto total de Mariano Souza.
muito defensivo, conseguiu escapar com o Sport, mas naquele ano tinha uma particularidade de 2020, não tinha público, era pandemia, então a gente tinha um time muito ruim, muito limitado, que ganhou alguns resultados importantes e conseguiu escapar. Mas eu fico imaginando, ver aquele time de 2020 com Dalberto jogando, com Marquinhos Preguiça jogando, com Betinho, com Ricardinho. Imagina as sociais ali com aquele time, hein? O Sport caía pra Série B. Caía fácil. Caía A pra salvação Série B. do Sport foi que o Sport jogou sem público. E quando jogou sem público, não tinha como ter esse tipo de cobrança. Então, eu sou bem avesso ao nome de Jair Ventura. Acho o cara muito retranqueiro. Acho que o cara, por mais que tenha escapado nesse ano, não tem a identidade do Sport, que é um time que na Ilha do Retiro joga com ofensividade, é um time que joga procurando o gol. Tá certo que Daniel Paulista não é esse treinador, mas ele, na minha opinião, ele é o treinador mais equilibrado dentre Mariano Sosso e Jair Ventura, não é isso? Exatamente. Eu, na minha opinião, não seria o meu primeiro nome, mas eu gostei da contratação, até porque ele vem de 2 bons trabalhos no Remo e no CRB ano passado, e é um treinador que já tem uma identificação com o clube, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 2008 como jogador, inclusive fazendo gol contra o Vasco na semifinal. Livrou o Sport do rebaixamento em 2 ocasiões e acredito que pode ser uma passagem vitoriosa. Exatamente. Você falou isso de maneira perfeita. Inclusive, na reunião que a gente teve no CT com o Henrique Ambrogini, a gente falava muito de ter no vestiário uma peça fundamental, seja treinador, seja um coordenador, que pudesse ter essa percepção de entender o esporte, de entender a torcida do esporte, de entender os anseios do esporte. Porque o que a gente percebe muitas vezes é um treinador que chega aqui que ele não tem essa identificação. Ele não conhece o esporte. A gente viu isso com o Pepa quando perdeu os clássicos no estadual. Por mais que Pepa fosse um treinador mais, digamos assim, vibrante que o Antônio Oliveira, a gente viu o Antônio Oliveira desconhecer por completo o elenco, a ponto de colocar Thierry e João Silva no banco e escolher os 3 piores zagueiros do elenco para estar jogando. Depois ele fez uma confusão no último jogo contra o Mirassol, colocando Cariús de zagueiro e Dalbert de ponta, fazendo essa dobra e deixando o Atencio no banco. E assim, a gente tem esse entendimento de Daniel Paulista vir fazendo ótimos trabalhos na Série B. Ainda não conquistou acesso na Série B, mas ele vem fazendo bons trabalhos. Foi 5º lugar com o Guarani, se eu não me engano, foi em 2022. No ano que o Sport teve uma arrancada boa, mas no final, com alguns desfalques, a gente terminou em 8º. O Guarani foi 5º, o treinador ali era Daniel Paulista. O 5º ou foi 6º, se eu não me engano, eu agora não estou recordando. Mas Daniel Paulista fez um belo campeonato pelo Guarani. Veio de 2 anos fazendo bons trabalhos no CRB e no ano passado foi vice-campeão da Copa do Nordeste, perdendo a Copa do Nordeste nos pênaltis para o Fortaleza, naquele pênalti bizonho de Anselmo Ramon. E foi campeão estadual pelo próprio CRB e agora campeão estadual pelo Remo e fazendo uma boa campanha pelo Remo. Então, assim, é um treinador que tem seu sistema de jogo um pouco mais defensivo, porém ele é mais equilibrado. E, queira ou não queira, o Sport tem peças boas, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, o elenco do Sport não é ruim. Tem vários jogadores experientes, como Sérgio Oliveira, que já foi para a seleção de Portugal, Christian Rivera, Gonçalo Paciência, que apesar de estar no DM, não está ajudando tanto. Mas a gente tem Pablo, a gente tem Barleta, a gente tem Lucas Lima. Pablo, que é um jogador que sempre jogando Série A, Sul-Americana. Exatamente, e assim, a gente tem boas peças. O Hereda, que ele conhece bem do CRB, então ele vai fazer um trabalho bem interessante sobre as valências de Hereda, explorar ao máximo essas valências. E assim, a ideia do Daniel Paulista é justamente isso, essa identificação com o esporte, os momentos que ele já conseguiu parecidos, tirar o esporte desse buraco e também não ser um treinador nem muito ofensivo, nem muito defensivo. É um treinador mais equilibrado dentro desse contexto. E assim, a nossa expectativa é de apoio, é de torcer, de acreditar que o Sport realmente nesse momento vai sair desse marasmo, desse fundo do poço que a gente se encontra. Até porque com a parada do Mundial,
o que é que acontece? A média de pontos ali que o Sport vai estar é de 7 pontos para sair da zona de rebaixamento. A gente ainda tem 27 rodadas. Eu acho que dá. Acho que se o Sport fizer um trabalho de recuperação aí, com mais 5 a 10 rodadas, a gente já está ali no bolo para poder pelo menos sair da zona de rebaixamento. E o que vier depois da permanência é lucro, não é isso? Exatamente, 16º já é lucro para a atual situação do Sport, que é a lanterna. E o principal objetivo agora é escapar do rebaixamento. Exatamente. Então a gente está aqui só desejando boa chegada para o treinador Daniel Paulista. Torcer para que ele possa reencontrar a torcida, torcer para que ele possa ser vibrante dentro do vestiário e que nós tenhamos esse sucesso. Vale salientar que Jason não morreu, não é isso? Exatamente. O Sport sempre é um time de... Enquanto tá todo mundo desacreditando, muitas vezes a própria torcida tá desacreditando no time, a gente vai lá e consegue ter esse poder de reação. E assim a gente torce para que isso aconteça, não é isso, Rafael Victor? Exatamente, foi assim na Série B ano passado, 2024, muita gente desacreditada do Sport e na última rodada conseguiu ganhar o Santos subir para a Série A. Foi assim em 2011 contra o Vila Nova. Exatamente, e foi assim em 2016, foi assim em 2017, foi assim em 2020, então a gente vai ressurgindo das cinzas. É isso que a gente tem para falar. Antes de mais nada, a gente quer pedir aí para você se inscrever em nosso canal, Paixão pelo Esporte 87. Vai lá também, ó, no Twitter, Paixão pelo Esporte, Rafael Bernardo, vai lá no Twitter, procura, adiciona a gente, segue a gente lá no Twitter, no Instagram, qual é o Instagram? Paixão pelo Esporte 87. A gente já tá no Instagram chegando a quase 1000 seguidores, precisa da ajuda de vocês. Vamos lá, bola pra frente, dá uma força aí, uma moral. E pelo esporte... Tudo!